Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao jornal. Mais de metade das crianças portuguesas dos 8 aos 12 anos não têm cáries. O número tem diminuído desde 2000 até 2013. O secretário-geral da Ordem dos Médicos Dentistas afirma ainda que um dos fatores que certamente contribuiu para a melhoria do estado geral da saúde oral dos jovens é a existência de um programa como o Cheque Dentista. No entanto, não deixa de referir que o agravamento da cárie dentária são maiores em crianças de estratos socioeconómicos mais desfavorecidos e que moram fora dos grandes centros urbanos. O estudo da Direção-Geral de Saúde, realizado em parceria com a Ordem dos Médicos Dentistas, vai ser divulgado esta sexta-feira numa cerimónia a assinalar o Dia Mundial da Saúde Oral. Ficamos agora com a agenda cultural para este fim de semana. Amanhã poderá assistir ao concerto de Marisa, uma das mais aclamadas e respeitadas vozes portuguesas do fado. A cantora já esgotou as mais prestigiadas salas de todo o mundo e irá subir ao palco amanhã num pavilhão multiusos em Guimarães. E com a chegada da primavera, dar as boas-vindas já este fim de semana, a partir das 16 horas da manhã, inicia um novo ciclo de inaugurações simultâneas no Quarteirão Miguel Bombarda. Este será o segundo de 6 ciclos previstos para este ano. Além das exposições, pode participar em várias atividades que vão decorrer ao longo da tarde. Connosco em estúdio já se encontra o comentador Gil Nunes. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela tua presença aqui no nosso jornal. E podemos começar por falar já sobre o rescaldo sobre o fim de semana. É verdade, um fim de semana que trouxe as vitórias, eu diria, previsíveis aos três grandes. Foram resultados que pouco alteraram em termos de classificação geral, muito embora o Braga tenha perdido e com isso dado algum dinamismo ao Sporting, que é agora um terceiro classificado, mais confortável. Começando mesmo pelo Sporting, o Sporting obteve uma boa vitória na Madeira, o Adrien voltou a não vacilar na marcação das grandes penalidades. Tenho aqui ressalvado alguns defeitos que considero no Adrien, como por exemplo a falta de criatividade no seu jogo, mas também é um jogador cheio de qualidades e o facto de marcar grandes penalidades com grande tranquilidade e com grande eficiência. Esse jogador foi importante para o jogo? Eu diria que sim, o Sporting está numa fase de afirmação. O Everton entrou para a linha central, deu bastante tranquilidade àquela linha defensiva. Custa-me um pouco às vezes falar dos defesas centrais do Sporting, porque são dois defesas centrais cheios de potencial. Quer o Paulo Oliveira, quer o Tobias Figueiredo. O Tobias Figueiredo com muito cartaz nas camadas jovens. São jogadores com um elevado potencial, mas para a posição de defesa central, muitas vezes os jogadores só atingem o seu pico e a sua maturidade anos mais tarde. E é de facto quase um contrassenso estar a elogiar o Paulo Oliveira e o Tobias e ao mesmo tempo dizer que é o ponto fraco do Sporting. O Everton acrescentou experiência, acrescentou maturidade, a equipa tranquilizou-se. Muito bem também o Jefferson, que mais uma vez volta à equipa e que se mostra que é cada vez mais um elemento preponderante pela forma como imprime uma dinâmica muito considerável àquele flanco esquerdo. Eu diria que há até uma certa dependência do Sporting nesse jogador em específico. Uma vitória tranquila, um Marítimo que se está a reencontrar. Teve algumas situações de 1 contra 0 contra o Rui Patrício. O Rui Patrício, depois de alguns erros, vai safando o Sporting, vai dando pontos e nessa contabilidade, apesar dos erros, o Rui Patrício deu mais pontos ao Sporting do que aqueles que tirou. O Marítimo vai se reencontrando. A inclusão do Fran Sérgio volta um pouco àquele esquema habitual do início da temporada. Falta ainda um pouco o potente físico do Mazuco na frente de ataque, mesmo para segurar e permitir as subidas dos médios. Portanto, frente a uma equipa em reconstrução, o Sporting, mesmo com as suas debilidades, mas é uma equipa organizada, com identidade e acabou por ganhar o jogo com alguma naturalidade. Benfica-Braga. Benfica-Braga, dizia um comentador que foi resolvido à lei da bomba. Eu acho que foi isso mesmo. O Benfica aproveitou, quanto a mim, um pouco das debilidades que o Braga
apresenta em termos de defesa. O Benfica tem um jogador que a continuar assim é candidato a melhor jogador do ano, que é o Jonas. É um jogador fabuloso na forma como, já disse aqui várias vezes, é um jogador fabuloso na forma como se desmarca, como arranja sempre espaço para finalizar. Destaque também para a exibição do Pizzi. O Pizzi é um jogador que estava num segundo plano no início da temporada. É um jogador ala transformado mais uma vez para a posição 8, como aconteceu da origem com o Enzo Pérez. É um jogador que sabe temporizar, que sabe passar, sabe, muito equilibrado em termos de transições defensivas e na forma como ajuda a defesa. Um dos destaques dos encarnados, um pouco aquela surpresa quando ponderaríamos a subida de rendimento de Rubén Amorim e a substituição do Enzo através desse jogador, é o Pizzi quem se revela uma boa opção, uma boa surpresa mesmo em termos de contas da seleção nacional. O Benfica, tal como previmos a semana passada, ganhou e continua na liderança, 4 pontos, a pressão está do lado do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Futebol Clube do Porto, Arouca? Futebol Clube do Porto, Arouca, há um ponto em particular que eu quero ressalvar, alguma dificuldade. O Fabiano tem-se visto, e no jogo com o Basileia viu-se isto de forma mais evidente, até pela lesão do Danilo. O Fabiano está com instruções para subir mais, para deixar a baliza, para subir mais no terreno, e tem tido algumas dificuldades em jogar a esse nível. É um guarda-redes que, em termos de saídas de bolas, há saídas, sobretudo em bolas rasteiras, que apresenta algumas debilidades. Lembro, por exemplo, o golo que se foi frente ao Brasileiro, quanto a mim tem algumas culpas. Está a tentar recuperar essa credibilidade fora dos postos através de saídas da baliza bastante frequentes. Desta vez voltou a falhar o timing. Nessa questão em particular é muito importante o timing, a forma como o guarda-redes decide. Se decide meio segundo antes ou meio segundo depois, geralmente põe em risco a jogada. Desta vez voltou a falhar. O André Claro, que é um jogador rápido, aproveitou muito bem a expulsão. Futebol Clube do Porto com 10, ainda assim não perdeu a calma e com muita tranquilidade, e fazendo uso também dos seus talentos individuais, voltou a ganhar o jogo. Mas essa é uma questão em específico que tem de ser melhorada. O Fabiano terá de dar mais respostas em termos de saídas dos postos, sobretudo com os pés. Entrou o Elton, um jogador com mística. Vamos ver até que ponto qual dos dois é que será a opção para o futuro, mas eu penso que o Fabiano continua a ser o número 1, até pela rotina e pelo facto de ser o guarda-redes habitual desde o início da temporada. Acho que é muito difícil mudar-se um guarda-redes, e a quantidade de erros que o Fabiano fez não é assim tão significativa para se motivar uma mudança brusca, que seria brusca ao longo da temporada. Depois do rescaldo do fim de semana passado, faremos agora uma antevisão deste fim de semana. Benfica com uma deslocação difícil ao Reduto Rio Ave. Vamos ver até que ponto é que o Benfica consegue. O Rio Ave está-se a preparar muito bem, na minha opinião. Foi ganhar a Penafiel, salvo erro. É uma equipa que pode causar os problemas, porque é uma equipa que defende bem. Tem um quarteto defensivo muito bem escalonado, 2 centrais que se articulam muito bem. Depois o Tiago Pinto, que já merecia, quanto a mim, uma chamada à seleção nacional, um dos melhores defesas esquerdos a atuar em Portugal. Uma linha de meio campo que defende muito bem, e por jogadores rápidos na frente. Para além do goleador Hassan, que é um jogador que se tem evidenciado, que é o segundo melhor marcador do campeonato. Tem também o Del Val, que tem aparecido agora mais nestes últimos jogos. É um jogador muito forte nas diagonais, na forma como arranja espaço para rematar. É um jogador com algum potencial, na minha opinião. E tendo em conta que se o Rio Ave arranjar espaço para fazer alguns contra-ataques, poderá ser uma equipa perigosa. Faça um paralelismo com o jogo com o Moreirense colocou-se em vantagem, mas depois foi contrariado por algumas armas que o Benfica tinha, que eram superiores. Eu acho que se isso acontecer, o Benfica aqui terá mais dificuldades, porque o Rio Ave é uma equipa, quanto a mim, coletivamente mais forte, é uma equipa com propensão europeia, e vamos ver até que ponto é que a ansiedade não se apodera do Benfica. Seja como for, o Benfica é muito rotinado na frente de ataque, sempre pronto a causar problemas, sempre muito disponível em termos de jogo interior, na forma como muitas vezes joga nas costas de defesa. O Gaetano não irá jogar e será uma lacuna, que o Benfica terá de mudar um pouco essa variante no seu jogo através desse jogador em particular, da ausência desse jogador em particular. Vamos ver como é que correm as coisas, mas eu prevejo algumas dificuldades para o Benfica. Passamos para o próximo jogo, que é o Nacional Porto, contra o Porto. Choupana é sempre um reduto difícil, aliás é dos redutos mais simbólicos do futebol português. Todos os adversários que lá vão sentem algumas dificuldades, e o Porto não será exceção. O Nacional é uma equipa, quanto a mim, que tem o seu poderio na frente de ataque, tem uma equipa bem construída, tem algum poder de fogo na dianteira mesmo.
aquela dupla do Mário Rondoni e do Lucas João. O Lucas João a afirmar-se como um dos melhores pontas de lança a atuar em Portugal. O Marco Matias a vir atrás e também a finalizar por muitas vezes. Falta ainda a ascensão do Christian, que penso que é um jogador que pode ter algum potencial e pode causar alguns perigos, sobretudo na forma como cria bolas paradas. Seja como for, apesar de louvando todas essas potencialidades do Nacional, o Futebol Clube do Porto é claramente superior e não quererá perder pontos. O Futebol Clube do Porto está... O jogo com o Arouca não foi um bom exemplo, porque não serão muitas vezes que o Porto joga com 10, e quando se joga com 10 temos naturalmente de mudar a nossa forma de jogar. Portanto, passando um pouco para os jogos anteriores, o Futebol Clube do Porto estava num crescente, tem mais soluções, não está tão obsessivo a jogar pelas alas, tem um tipo de futebol que, mesmo a ausência do Jackson, tem sido compensada pelo Aboubakar. É um jogador que não oferece tanto serviço na forma como segura a bola e como faz subir os médios, mas é um jogador que se posiciona muito bem na área, um bom matador, é um jogador que remata muito bem com ambos os pés, de forma espontânea, é um jogador também útil em termos de bolas paradas, e o Futebol Clube do Porto terá de fazer um pouco um câmbio em termos do estilo do seu jogo, devido à presença do Aboubakar, mas não será um câmbio assim tão violento que deixe de criar soluções para a equipa do Porto. Desequilíbrios também a partir das alas, com o Brahim e com o Telho, mesmo com o Quaresma. O regresso do Oliver dá naturalmente uma capacidade criativa em termos de desenho de jogo, em termos de definição o Oliver define muito bem as jogadas em milésimas de segundo, e essas milésimas de segundo muitas vezes são decisivas para a obtenção da vitória. Lembro do jogo com o Guimarães, que foi um pouco às custas daquele passe fantástico que o Oliver fez. Portanto, é um Futebol Clube do Porto com mais argumentos e com a pujança necessária, penso eu, para sair vencedor da Madeira. Passamos para o Sporting Guimarães. Guimarães perdeu o jogo com a vitória de Setúbal na última jornada, um resultado que não deixa de ser surpreendente. O Guimarães está um pouco numa crise de resultados, tem alguns bons valores, ressentiu-se um pouco daquela saída do Hernani, que era um jogador fundamental pela forma como dinamizava aquele flanco direito e pelas entradas e em diagonal. Alguns penaltis falhados também nas últimas jornadas não contribuem. O Guimarães de facto não está numa maré de muita sorte. O Sporting não poderá contar com o Cédric, é um jogador que será substituído pelo Miguel Lopes. Teremos então, pelo que vejo, dois laterais com muita propensão ofensiva. Vamos ver até que ponto é que a defesa não se destabiliza com essa inclusão desses dois jogadores em campo. Portanto, vamos ver. O Sporting é favorito, o Sporting tem mais argumentos, vamos ver até que ponto é que, e aproveitando um pouco a estabilidade do Sporting, eu penso que os Livres sairão vencedores desta partida. Falemos então agora do adversário do Futebol Clube do Porto para a Liga dos Campeões. Exato, eu vinha para aqui e tive um amigo que me disse que a partir de agora tudo é lucro, e de facto essa frase resume aquilo que se poderá contar do Futebol Clube do Porto. Para já, eu faço mesmo essa comparação. O Futebol Clube do Porto já fez o que tinha a fazer. Chegar aos quartos de final de uma Liga dos Campeões é ter um balanço positivo, um balanço extraordinário da participação. A partir de agora, tudo o que vier, o Futebol Clube do Porto terá de ver como lucro e como um bónus para uma temporada que, em termos europeus, que não há nada a apontar. Claramente que o favoritismo é do Bayern Munique. O Bayern Munique, dos jogos que eu vi este ano, é uma equipa poderosíssima em termos ofensivos, dois alas dos melhores do mundo, uma frente de ataque também da melhor do mundo, Lewandowski, o Müller, o Götze. Não queria estar a individualizar, mas todo aquele meio campo para a frente é, de facto, temível. A experiência mesmo de Xabi Alonso, que apesar de ter sido criticado pelo treinador pela forma que mais vezes não defende, mas com uma experiência assinalável e com um posicionamento no campo que é praticamente é como termos dois jogadores num só. O Bayern Munique, no entanto, tem algumas debilidades. Eu lembro, por exemplo, que tive a oportunidade de ver o jogo de Wolfsburgo-Bayern Munique. O Wolfsburgo ganhou 4-1 e golos todos tirados a papel químico. Transição rápida, poucos toques na bola, bola da defesa para o ataque em poucos segundos, finalização rápida. Portanto, será esse um pouco a receita, quanto a mim, que o Futebol Clube do Porto, e numa análise um pouco terra que eu estou a fazer, terá de ser essa a receita que o Futebol Clube do Porto terá de utilizar para bater os bávaros. Os bávaros que apresentam uma dupla de centrais que eu acho que gosta pouco, também do pouco que vi, gostam um pouco de ir para as laterais, que se sentem um pouco cómodos quando são deslocados para as laterais, e será um pouco essa a receita, quanto a mim, que o Futebol Clube do Porto terá de fazer para vencer e para passar a eliminatória. Tem jogadores que podem... O Telho pode ser um jogador muito importante nesta eliminatória. É um jogador que faz muito bem essas desmarcações de ruptura. Contra o Sporting esteve muito bem. E se usar um pouco essa receita
um pouco mais refinada que se usou contra o Sporting, o Futebol Clube do Porto poderá, quanto a mim, ter alguns atributos, não para assumir um favoritismo, mas consoante também a sorte do jogo para poder ter uma palavra a dizer. Depois há o fator Neuer. O Neuer é um fator que dá pontos ao Bayern de Munique. Portanto, qualquer estratégia muitas vezes é contrariada pela qualidade do guarda-redes, e aí sim o Bayern tem argumentos muito superiores, quanto a mim, em relação ao Futebol Clube do Porto. Portanto, diria que há uma porcentagem de 75-25. O Futebol Clube do Porto agora terá de puxar desses 25 e puxar um pouco da sorte do jogo e daquilo que poderá ocorrer, também do resultado em casa. O Futebol Clube do Porto joga primeiro no Dragão, importante não sofrer golos, e potenciar esses 25% até ao máximo, sabendo que, termino como comecei, tudo que vier para a frente é lucro. Portanto, essa é a ideia base. Passamos agora a bola para os convocados da seleção portuguesa. Exato. Um jogo com a Sérvia que não é decisivo, depois de uma vitória na Dinamarca e de uma vitória na Arménia, que trouxeram um novo oxigênio a uma equipa portuguesa que terminou um pouco depois daquela derrota frente à Albânia. O Fernando Santos, mais uma vez, quanto a mim, vai convocando os jogadores de acordo com o seu rendimento, não olha a idades, não olha a estatutos. É um treinador que vai observando os jogadores e, de acordo com o rendimento, vai convocando. Essa é a ideia-chave que eu retenho dele. Destaque para a convocação do Hugo Ventura. O Hugo Ventura foi um dos melhores guarda-redes de sempre do futebol português, em termos de camadas jovens. Depois eclipsou-se um pouco na passagem para sénior. Não teve aquele rendimento que se esperava. Estou certo que seria sempre um jogador referenciado pela própria federação, e agora, depois de algum bom impacto que tem causado no Belenenses, portanto, a sua chamada não me causa muita surpresa. Portanto, será um jogador para ficar por mais tempo, até porque é uma posição que estamos algo carenciados, o futebol português sempre esteve algo carenciado, e o Hugo Ventura tem um passado que lhe permite ter essa estaleca, e estou certo que continuará a corresponder a essa chamada. Faço um pouco paralelo com o Nelson Oliveira, que desapareceu. Espera-se que volte a reaparecer, como aconteceu com o Hugo Ventura. Portanto, são dois nomes muito importantes em termos de camadas jovens, duas promessas que se aparecerem, no caso do Ventura apareceu, não serão grande surpresa. E agora o remate final vai para o Van Gaal, que parece que quer abandonar o futebol e vir para Portugal. Sim, façamos um pouco o paralelismo com a própria conjuntura cultural holandesa e para tudo aquilo que envolve a cultura de um povo. De facto, já não é a primeira vez. Eu lembro, por exemplo, o Gus Hiddink, que também tinha o objetivo de se reformar aos 64, aos 65 anos e cumprir um sonho de infância, pegar numa Harley Davidson e andar pelo mundo a conhecer o mundo com um amigo de infância. Portanto, eu acho que, conhecendo um pouco da mentalidade holandesa, obedece um pouco a tudo isso. Chega a uma certa idade em que se calhar que se tem que mandar tudo às ortigas. Não seremos tão radicais nesta análise, mas tendo um projeto de vida, certamente que o treinador o Van Gaal é um ser humano como todos os outros e quererá fazer outras coisas. Portanto, esta resposta não é um pouco uma resposta desportiva, seja como for. O Van Gaal deixa um legado um legado que ainda continua a escrever, mas deixa um legado bastante importante na forma como montou equipas como o Barcelona, como o Ajax, como recentemente esteve também muito bem no Mundial, traído um pouco pela falta de qualidade do Silesen. Acho que vacilou um pouco essa falta de guarda-redes em certos momentos para fazer a diferença, sobretudo naquelas grandes penalidades contra a Argentina. Acho que se pedia muito mais a um guarda-redes semifinalista do Mundial. Van Gaal deixa sempre uma história, mentor de José Mourinho também, um treinador que demorava muito a construir equipas e que demora muito a construir equipas, mas quando de facto as construía ninguém lhe ganhava. Portanto, quando ele abandonar, será essa a principal referência que terei dele. Um treinador muito paciente, mas que de facto, quando constrói máquinas, elas são quase indestrutíveis. Vês Van Gaal a treinar que equipa? Não sabemos, para já ele está no Manchester United. A aposta dele é claramente na reforma e vir para Portugal ter uma vida mais tranquila. Para já vamos ver o que é que ele faz no Manchester United até a final da época. Tem um pouco aquela crise do Falcão, não sabemos se o Falcão penso que não se adaptou um pouco ao estilo de jogo de Van Gaal e ao estilo de jogo de futebol inglês.
terá de regressar, dificilmente conquistará o campeonato inglês, mas seja como for, vê-se algum padrão de jogo e alguma estrutura que começa a ser quase como um trabalho de base para um treinador que venha a seguir poder pegar nessa base e poder potenciá-la. Portanto, vamos ver até que ponto é que essa vontade de Van Gaal será efetiva ou não, mas é como te disse, temos que contar um pouco também com a componente cultural do próprio povo holandês, que a mim não me surpreende muito. Seria um bom treinador para uma equipa portuguesa. Seria naturalmente um bom treinador para uma equipa portuguesa. Penso que os três grandes neste momento estão bem servidos e estão situações bastante sólidas em termos de treinadores, mas quem sabe, também há treinadores que a certo ponto da carreira decidem treinar equipas mais pequenas e potenciá-las ao máximo. Portanto, quem sabe se num acesso um pouco de loucura o Van Gaal não faria uma coisa dessas, mas acho pouco improvável. Estou aqui É só uma a opinião, especular, é uma opinião, a especular claro ao máximo e a deixar-me levar um pouco pela minha imaginação futebolística e pela minha imaginação de futebol manager, se me permites, mas acho altamente improvável para já. Mas seja como for, ele já escreveu a história que tinha a escrever e é uma história a todos os títulos brilhante. Gil, muito obrigada pelos teus comentários. Esta sexta-feira aqui no Jornal nós regressamos daqui a uma semana com novos comentários. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada. Passamos agora para a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã. Podemos contar com períodos de céu muito nublado e aguaceiros com condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial nas regiões centro e sul. Teremos também ainda uma pequena descida da temperatura mínima e máxima na região norte. As temperaturas para a cidade de Porto vão oscilar entre os 11 e 20 graus, Lisboa entre os 13 e os 16, já Faro com uma mínima de 12 e uma máxima de 16 graus. Obrigada pela sua preferência, tenha uma ótima sexta-feira, nós regressamos mais tarde. Até lá!